estão ligadas às nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é. Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2025, o Senhor guardou o melhor para o final. E eu creio nisso, de todo o meu coração. Amém? Sentem-se, por gentileza, graças a Deus. Bom, na mensagem nós encontramos esta pérola maravilhosa aqui no Salmo 42, no versículo 8. Ele diz aqui no final: minha vida é um louvor a Deus. Vamos repetir? Minha vida é um louvor a Deus. Minha vida é um louvor a Deus. Que coisa incrível você viver com essa perspectiva de que a sua vida é um louvor a Deus. Sua vida tem sido construída para adorar a Deus, impactar pessoas e inspirá-las a se tornarem adoradores também. Bom, tem uma história muito interessante sobre Raquel. Sabe, eu já vi isso acontecer com muitas pessoas. Pessoas cheias de sonhos, que estavam caminhando tão bem. Algo aconteceu com elas e elas permitiram que a amargura contaminasse tudo. E elas mudaram, e elas se tornaram pessoas tão diferentes para o mal, irreconhecíveis. E sabe, eu creio que nós precisamos parar e fazer essa reflexão. Será que eu tenho me tornado melhor hoje do que eu já fui? Ou eu já fui melhor do que tenho sido hoje, mas eu tenho consciência que eu posso ser muito melhor do que eu venho sendo, até muito superior aos meus melhores dias. Essa jornada com Jesus, ela significa tornar-se como Ele. É no que você se torna dia após dia. E o Evangelho tem tornado você uma pessoa melhor, porque você está focado nele, ou você tem focado as dores, as perdas, e hoje não é mais Cristo que está no centro, mas o problema, a amargura, você. É interessante quando nós vemos alguém que ela está no centro. Ela vai tomar decisões com base nela. Com base, como disse, nas facilidades para ela, nas comodidades para ela, naquilo que é bom para ela. Mas para ela, quem? Para a sua carne. Raquel era uma moça vibrante, inteligente, bonita, representava bem o pai. Sabe aquele tipo de pessoa que encoraja os outros, motivada, motivacional? Sabe aquele tipo de gente que você gosta, já de cara, é amor à primeira vista? Ela representava bem o pai, ela pastoreava o rebanho do pai, ela estava à frente ali dos negócios do pai. Mas algo aconteceu com Raquel, que afetou tanto a alma dela, a alma. Quando você é afetado na alma, e você começa a matar o espírito,
E ele agora não tem mais a liderança. E é o que você sente, é o que você acha, é o que você quer que move você. E então eu vou ler o texto e nós vamos ver uma moça que estava sendo preparada para o casamento, viu um homem apaixonado, que pela motivação que ela deu, ele fez coisas incríveis e parecia que nada daquilo tinha peso, porque era o que ele queria. E quando chega o momento dela viver o sonho, ao invés dela se vestir de noiva, ela vê um plano por trás e ela não pode fazer nada. E ela vê a irmã dela se vestir de noiva. Ela vê o pai trabalhando para vendê-las, porque mais tarde é o que elas vão dizer: nosso pai nos vendeu. Até então ela não via o pai dela daquele jeito. Mas agora ela vê o pai tratando elas como uma mercadoria. Óbvio, as moças podiam escolher, nós vemos no caso da Rebeca. Então mostra que a irmã, a Lia, aceitou fazer parte daquele plano. Talvez com aquela ideia, porque enquanto Raquel era essa moça diferenciada, Lia, a Bíblia fala que ela não tinha beleza, parece que ela não tinha um espírito vivo, parece ser uma moça de baixa, a autoestima dela era baixa, de forma que ela aceitou fazer parte de algo, usurpar o lugar da irmã. Ela aceitou ser vendida pelo pai e passar na frente da irmã, talvez por medo de nunca se casar, mesmo sabendo que aquele homem esperava ansiosamente pela irmã, mas ela aceitou fazer parte daquilo. E você vai ver que quando você se mete num negócio achando que você vai ter controle sobre ele e que depois aquilo vai melhorar e depois eu conserto, você vê que aquilo só se torna pior. Então a Raquel, ela não superou aquele baque. E ela se tornou uma pessoa amarga, invejosa, manipuladora, mística. Ela muda. Ela permitiu que aquele veneno, que foi a amargura, a decepção com o pai, a decepção com a irmã, fizesse com que ela se decepcionasse com a vida. E obviamente que aquilo atraiu uma esterilidade para a vida dela. Então você precisa parar e levar isso a sério. Porque talvez você já foi melhor do que você tem sido hoje. Talvez um dia você foi uma pessoa como Raquel, alegre, para frente, motivada, motivava as pessoas, representava bem. E alguma coisa aconteceu e você permitiu, porque a gente permite. Você pode permitir que a sua vida, ao invés de agora ser um louvor a Deus, se torne uma vida amarga, que só contamina, que já não motiva mais, mas que vive em competição,
tudo à base de uma luta na carne. Porque daí você vai ver uma competição entre duas irmãs. Uma luta na carne. Preste atenção numa coisa. E elas foram gerando, elas não, porque a Raquel atraiu uma esterilidade para ela. Mas a Lia, o mundo dela era ela, com o sentimento dela por Jacó. E ela foi gerando problemas. Porque você vai ver que os primeiros filhos que ela teve perderam o direito à primogenitura. Só Levi, que lá na frente, naquela situação, no deserto do bezerro de ouro, que essa tribo tomou a dianteira e mudou o destino. Mas você vai ver que os primeiros filhos, o primeiro filho Rubem, nunca a tribo de Rubem teve expressão. Rubem perdeu a sua primogenitura. Mas o que quer dizer Rubem? Felicidade. Ela foi dando nome aos filhos de acordo com o que ela estava sentindo. Egoístas. Os egoístas. Eles só pensam neles. É o que eu sinto, é o que eu acho, onde está doendo. Você não me entende. Você não está na minha pele. Você não sabe o quanto eu sofri. Os egoístas e autocentrados. Eles não estão nem aí com ninguém. Eles não amam ninguém a não ser eles mesmos. E a vida vive em torno deles, do que eles sentem, do que eles querem. E eles dizem que amam os filhos. Ela amava os filhos, ela achava que amava. Mas a verdade é que ela não amava ela não amava nada. E Jacó, ela confundiu um sentimento de dependência emocional com amor. Porque a sua estima era muito baixa, a autoestima muito baixa. E então, ela tratou aquilo de amor, mas o foco do amor sempre foi ela. E ela tentou segurar aquilo. E agora Raquel, uma estéril. Cadê a menina vibrante? Que levou Jacó a conseguir afastar uma pedra de um poço, que tinha a hora certa para arredar aquela pedra e precisava de muitos homens, de tão pesada que era. Olha a capacidade dessa moça. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, aproximou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber às ovelhas de teu tio Labão. Quando ele viu a Raquel, ela tinha um espírito motivador, ele se encantou tanto com ela, que ele moveu uma pedra de um poço que precisava de muitos homens para mover aquela pedra uma vez por dia. Tem pessoas que têm esse poder de levar o outro a fazer coisas que ele nem sabe que ele é capaz. Tem pessoas que têm esse poder de motivar pessoas num nível que elas fazem coisas que elas não acreditavam que elas seriam capazes de fazer. E esta mulher, a Raquel, ela tinha esse poder, alegre, cheia de sonhos,
vibrante, para frente, motivada, motivacional. Incrível. Não é uma delícia você conviver com gente que faz você descobrir coisas que você nem sabia a seu respeito? Não é uma delícia você conviver com alguém que transforma a atmosfera mais pesada numa atmosfera leve? Não é uma delícia você conviver com alguém que leva você a descobrir do que você é capaz? Essa moça era assim. E Jacó se apaixonou perdidamente por ela. E a Bíblia fala aqui, então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas lhe pareceram poucos dias pelo tanto que a amava. Sabe quando você quer tanto uma coisa? Olha o que é a nossa perspectiva, gente. Tira um pouquinho do foco aqui, a perspectiva de relacionamento, e analisa quando você realmente está focado em algo de grande valor. Você investe tudo naquilo. Você é capaz de pagar um preço alto por aquilo. Por que as pessoas não são capazes de pagar o preço devido por coisas de valor? Porque elas não enxergam assim. Mas ele enxergou em Raquel algo de grande valor, de tal maneira que ele decidiu trabalhar de graça, porque ele não tinha nada. Ele chegou com um cajado, fugido do irmão, enviado pela mãe, e ele vive aquela experiência em Betel, incrível, faz um voto com Deus, e ele chega lá e dá de cara com aquela imagem. Aquilo foi um começo de vida, foi um recomeço, né? Aquilo encheu ele de esperança em construir uma grande vida. Com Deus, com o voto que ele já tinha feito, a presença, a coluna que ele tinha levantado ali. E agora ele dá de cara com Raquel. Ele se vê com tanta força, arredando a tampa de um poço que demandava homens, e ele sozinho fez aquilo. Ali ele já foi vendo, eu quero isso para mim. Aí o tio fala para ele, bom, trabalhe aqui, etc. Tem toda uma situação ali, que eu não quero me ater tanto a isso. E ele fala que ele quer se casar com Raquel. E então, ele diz, olha, eu decido, eu vou trabalhar 7 anos por ela. E pareceram poucos dias para ele. De tanto que ele amava, ele queria tanto viver aquilo. Porque quando você realmente quer algo, você não pesa o custo. Quando você está focado em algo que significa o seu futuro, aquilo não tem um peso para você. Não é aquilo que vai pesar, muito pelo contrário. Você está vendo o resultado daquilo, você enxerga o que aquilo significa. E é daí que vem tanta força, tanta motivação. E ela já causava isso. Então disse a Jacó Labão, entregue-me, né? Quando ele completam os 7 anos, ele vem e fala para Jacó, para Labão, entregue-me a minha mulher, cumpri o prazo previsto e quero deitar-me com ela.
Quando os 7 anos se completaram, ele estava vivendo um sonho. É agora. Eu começo uma nova vida. E aí, como eu disse, o Labão, que tinha esse espírito enganador, e o que você planta é o que você colhe. Lembra que ele tinha enganado lá o pai. E agora, após 7 anos, ele está ali. Vou viver meu sonho. E ele não sabia que tinha um plano às escondidas. E aquela festa foi regada a bebida e ele pega a noiva errada e nem viu. Quando amanhece o dia, ele foi saber que ele estava com a mulher errada, não era a mulher que ele tinha trabalhado, desejado. Quando o dia amanheceu, ele entrou em pânico. Saiu depressa e correu até Labão, já com essa frase, você me enganou. É engraçado, né? Parece que ele não lembrava que ele havia enganado. Não é engraçado? Porque o que a gente faz, a gente esquece, né? Mas o mundo espiritual não esquece. Você me enganou. E aí o Labão, que era um sujeito corrupto de coração, você vê claramente, ele não tinha esse problema, ele era ganancioso. Desde o início você vê que ele era ganancioso. A gente vê isso quando a Rebeca chega com um bracelete de ouro, a primeira coisa que ele fez foi olhar para o bracelete dela e começou a bajular o servo de Abraão para ver o que ele ia ganhar com aquilo. Então ele só visava lucro e ele não estava nem aí com família, não estava nada, que ele vendeu as filhas mesmo. Bom, e aí o Labão vem com aquela história que na terra era o costume da terra, da primeira mais velha, mas para ele ficar uma semana de núpcias com a Lia, que uma semana depois ele entregava a Raquel e ele trabalhava mais 7 anos para ele de graça. Você vê que a Raquel valia tanto para ele, quando algo realmente vale para você. Você investe vida naquilo. Pois ele se propõe a trabalhar mais 7 anos por Raquel. Só que a Raquel que ele conheceu já não é mais a mesma Raquel. Porque o baque a amargou. Ela não soube lidar com aquilo. E quantas pessoas que um dia elas foram como Raquel. Mas os acontecimentos da vida afetaram a vida delas. E agora elas vivem de cara fechada e remoendo o passado e remoendo as dores e remoendo o que aconteceu. E elas estão amargas. E aquilo que você nunca imaginou que pudesse sair de Raquel começa a sair. Essa moça pede a morte. Essa moça se torna manipuladora, ela se torna uma pessoa mística. Você vê, quando ela abre mão de estar com Jacó para pegar as mandrágoras que Rubem tinha trazido para Lia. Porque agora ela estava buscando cura para a sua esterilidade em qualquer coisa. Sabe aquele tipo de gente que começa a fazer qualquer coisa para resolver seu problema, mas não vai direto para Deus? Você vai ver Raquel pegando a serva, imitando a Sara, em algo que a família sabia que não tinha dado certo já de início. E ela vai e repete um erro que ficou estampado, que era um erro claro, como o sol do meio-dia, que foi um grande erro, mas ela vai lá e repete um erro de alguém
Por quê? Porque ela está contaminada. Cadê aquele potencial? Se foi, porque a amargura, a ofensa, ela consome com tudo. Você agora responde às demandas da vida com as lentes da amargura. Então, como que você vê? Como que ela via tudo? Era uma guerra. Ela estava numa guerra. E não bastava saber que o Jacó a amava. Ela não aceitava o fato dela ter se tornado a segunda esposa, ela não aceitava o fato dela estar estéril, ela não aceitava o fato da irmã ser a primeira esposa e gerar, ela não aceitava o fato do pai, o que o pai tinha feito, ela não superou aquilo. Lá na frente você vai ver ela saindo um pouco, parece que dá uma silenciada, e aí a Bíblia diz que ela buscou o Senhor. E foi quando Deus deu a ela o José. Mas ainda assim você vê que quando eles saem, que Deus manda ele sair 20 anos depois, ela leva o ídolo do pai. Peraí, Raquel. Ela era, olha como você pode acabar imitando aquilo que você mesmo criticou. Que foi a fonte, o começo do problema. Porque a moral de uma pessoa é de acordo com o Deus que ela serve. Se ela sabia que o pai tinha uma moral baixa, um caráter baixo, ela vai querer o Deus do pai? E ela leva o Deus do pai. E quantas pessoas que criticaram tanto o caráter, o comportamento dos seus antepassados, mas eles acabam pegando aquilo que foi o guia daquela pessoa, aquilo que ela seguiu, a base do caráter dela, da moral dela. Porque é só você ler na Bíblia. A moral do povo era de acordo com Deus. Quando você vê uma pessoa com caráter baixo, pode saber, ela pode dizer que o Deus dela é o Senhor, mas não é não. O Deus dela talvez é o Deus do pai, é o Deus da mãe, é o Deus desse mundo. E aí você já deve lembrar dessa história que o Labão saiu e foi atrás perseguindo. Mas quando Deus manda fazer uma coisa, ele financia. Deus o corrigiu e falou, não mexe mais com Jacó. Mas ele chega, encontra Jacó e cobra do ídolo. E Jacó não sabia que a Raquel tinha feito aquilo. E ele era o patriarca e ele carregava as bênçãos que foram liberadas a Abraão. Então ele tinha autoridade. E ele liberou uma palavra e falou, o ídolo não está aqui, mas se alguém pegou o teu ídolo, que ele morra. O que aconteceu? A Raquel logo ali, não demora, ela entra em trabalho de parto de Benjamim e ela morre no parto. Morre precocemente, sua vida é encurtada. E a moça, que começou tão bem, e tinha tudo para terminar melhor, termina dessa maneira, com seus dias encurtados, com a sua vida encurtada. Dá antes de morrer o nome de Benoni, que quer dizer filho da minha aflição. O pai vai e troca o nome,
que inclusive Benjamim foi o único filho que nasceu depois daquela transformação dele no Val de Jaboque. E ele muda para Benjamim, filho da minha mão direita. E os dias de Raquel terminam com ela levando o ídolo do pai, escondendo embaixo e mentindo ali quando o pai vem, que ela não podia levantar porque ela estava menstruada e não sei o quê. Inventou uma história para o pai. E não era nada daquilo. Ela estava escondendo o ídolo do pai. E ela mantém aquele ídolo. E ela morre no parto. E os dias dela, tão promissores, né? Uma vida tão promissora, que podia ter sido vivida e construída, como Davi disse, minha vida é um louvor a Deus. Termina assim. Guerras, brigas, divisão, contendas, amargura, falta de perdão, idolatria, tantas coisas, tantos sentimentos. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos. Raquel, porém, era estéril. Lia engravidou, deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Rubem, pois dizia, o Senhor viu a minha infelicidade. Ó, a minha. Agora certamente o meu marido me amará. Meu marido me amará. Ela joga no filho. É Deus ver a minha, me amará, é eu. E ela vai afetando tudo ao redor dela. Você já conhece a história do Rubem, né? Oscilante como a água. Por fim, havia tanta amargura no Rubem, que ele trai o pai se deitando com a concubina do pai, que era a serva de Raquel. Era uma maneira de profanar, de ofender, de expor toda aquela amargura como o mais velho da família. Perdeu o direito à primogenitura. Arrebentou com a vida dele. Onde nasceu aquela revolta, aquele espírito instável? Lá. A mãe foi passando para ele. A mãe foi transferindo a infelicidade, deu o nome de infelicidade, ou infelicidade. Ela engravidou de novo e deu à luz a outro filho. E disse, porque o Senhor ouviu que sou desprezada. Deu também este nome, pelo que chamou Simeão. Simeão significa desprezado. Ela está transferindo para os filhos a sua amargura, transferindo para os filhos. Ela só pensa nela, porque ela não era uma pessoa curada. E pessoas doentes vão gerando projetos doentes. Tira agora essa perspectiva de filho e observa que ela está gerando, ela está produzindo. Mas tudo que ela produz está doente. Projetos doentes, negócios doentes, escolhas que já nascem adoentadas. Você já vê projetos que já nascem doentes. Doentes. Porque uma pessoa doente só gera aquilo que já vem defeituoso. Então ele tem tudo, tem
uma história para ser vivida, um destino promissor, mas porque ele está doente. Ele bebeu de águas, de fontes contaminadas. Ele deixou que alguém afetasse de tal maneira a vida dela. Ela não aceitava, ela achou que entrando naquilo, aceitando o plano do pai, ela ia mudar o coração do Jacó, ela ia e tal. E aí quando ela viu que não, e ela se colocou naquilo, quem se colocou naquilo? Foi a Lia. Ela aceitou entrar naquilo. Ela se colocou naquilo. Quantas vezes eu vi gente se colocar em situações que mais tarde aquilo virou contra elas, ou não tão tarde assim, virou contra elas. Quantas vezes eu vi gente que eram incríveis se tornarem amargas, pesadas, oprimidas e alterarem o destino delas completamente. Completamente. Você viu o que um coração doente pode fazer com a vida de uma pessoa? Quando você não supera, você não busca a cura, porque a cura está aqui dentro. E remédio nenhum vai poder curar isso, terapia nenhuma vai poder curar isso. É quando você acredita na verdade e você para de colocar você, problemas, dores no centro da sua vida e coloca Jesus. Enquanto algumas pessoas não saírem de cena, sabe qual é a maior libertação que uma pessoa sofre? A dela mesma. Enquanto algumas pessoas não forem libertas delas, porque a maior libertação que uma pessoa sofre é dela mesma. Enquanto você estiver no centro da sua vida, Cristo não estará. Enquanto um problema estiver no centro da sua vida, Cristo não estará. Enquanto a sua dor falar mais alto, tudo que você gerar, você pode até gerar, você pode até construir, mas você já gera algo doente, já constrói algo que é na areia. Que vai ser um problema que vai voltar contra você. E ela foi gerando a infelicidade, o desprezado, de novo engravidou, e quando deu à luz mais um filho, disse, agora meu marido se apegará a mim. Imagina ela dar um nome, olha aqui, porque eu já lhe dei 3 filhos, por isso lhe deu o nome de Levi. Imagina uma pessoa levar o nome que um dia alguém vai se apegar a mim. Um dia talvez alguém vai me amar, vai me querer. E você vai ver Rubem perder a primogenitura, você vai ver Simeão e Levi por conta da questão de Siquém, em que eles mataram brutalmente, com violência, os siquemitas. Eles também perderam. Você vê ela gerando a infelicidade, o desprezo, o desprezado, o meu marido se apegará a mim, lançando nos filhos as frustrações, até que ela gera o 4º filho. Parece que ela veio um pouco de lucidez ali, e foi quando ela gerou Judá. E ela fala, agora eu vou adorar a Deus.
Agora eu vou dar louvor a Deus. Então ela para, sai de cena e bota Deus. E dá o nome de Judá. Você vê que agora ela está no espírito, neste momento pelo menos. Ela diz, agora eu vou dar louvor a Deus. E você vê, Judá, mesmo com os percalços, mesmo com aquele desvio, ele retoma depois, e você vê ele dando certo. Né? Que Jesus vem da tribo de Judá, o leão da tribo de Judá. Você vê ele dando certo. Mas só quando ela dá louvor a Deus. Enquanto algumas pessoas não derem louvor a Deus, não colocarem Deus no centro, elas não vão gerar algo saudável na vida delas. Você não gera nada, você não gera família saudável, você não gera um negócio saudável, você não gera nada saudável. Nada. Enquanto você está ali, no centro da sua vida, tudo é você. Eu. Você tem que cansar de estar no centro. E tudo você, o que eu sinto, o que eu acho, e que está doendo, o que você fez, o que você não fez. A maior libertação que nós sofremos é a de nós mesmos. E algumas pessoas, enquanto elas não forem libertas delas, elas não terão uma vida saudável, um casamento saudável, um destino saudável. Às vezes você vê a vida da pessoa, ela tem tudo, mas não tem o principal, a libertação dela mesma. Ela continua no centro, então tudo é ela. Voltemos para Raquel. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã. Por isso disse a Jacó, dê-me filhos ou morrerei. O Deus dela era vencer a competição com a irmã. A competição com a irmã, ela tinha que vencer aquela guerra com a irmã. E aí ela olha para a vida dela, a irmã está tendo filhos, ela não tem filhos. Ela começa a alimentar o quê? Inveja. Ela está com inveja da irmã. A inveja da irmã. Raquel com inveja. A Raquel não tinha motivos para ter inveja. O que aconteceu com a Raquel? A Raquel se perdeu em meio à amargura. Aquilo que aconteceu mexeu tanto, foi tão importante para ela que ela não superou. E aquilo altera o interior dela, o coração dela, modifica o coração dela. E agora tudo que ela faz é com os olhos, é com as lentes da inveja, da competição. Ela não supera. Dê-me filhos, senão eu morro. Jacó ficou irritado e disse, por acaso estou no lugar de Deus que a impediu de ter filhos? Ele responde para ela, irado. Espera aí, se você não tem filhos, a culpa não é minha. Deus impediu que você gerasse. Ele mesmo está dizendo, isso é Deus, você precisa resolver com Deus. Quantas vezes queremos cobrar de alguém, que alguém nos dê algo, que só Deus pode nos dar, que alguém nos ame, de uma maneira que só Deus pode nos amar, que alguém supra nossas carências, coisa que só Deus pode suprir. Quantas vezes eu vejo pessoas perdendo
jogando fora algo que é bom. Elas estão exigindo que alguém supra o que só Deus pode suprir, que alguém dê a elas o que só Deus pode dar, que alguém dê a elas, suprindo suas carências, curando suas dores, resolvendo seus problemas. Coisa que só Deus pode fazer. E é onde muitos casamentos não dão certo. Olha o casamento sendo abalado. Porque ela cobra do marido uma coisa que ele mesmo diz, só Deus pode dar isso para você. E não é o que muita gente faz? Está cobrando do cônjuge algo que só Deus pode dar? Está cobrando até dos pais algo que só Deus pode dar? E ao invés da pessoa ir para Deus, ela está cobrando. Ela está cobrando de alguém. Ela estava cobrando de um homem, ela estava cobrando do Jacó. A Lia tinha que, acima de tudo, encontrar o valor dela em Deus e não no amor de Jacó e em gerar filhos. Mas não fica muito focado na questão feminina e olha para dentro de você, peça para o Espírito Santo colocar luz. Porque talvez você tenha vivido assim, o seu valor está no que você faz, seu valor está no que alguém, no elogio de alguém, no que alguém vai te dar. Talvez você está cobrando igual a Raquel, que alguém dê algo para você que só Deus pode dar. Aí você transfere suas carências e dores e mazelas e misérias, como Lia estava transferindo para os filhos. A Raquel estragando com o casamento dela, cobrando do cônjuge dela uma coisa que só Deus podia dar. E não é o que muita gente tem feito. Então ela respondeu, aqui está Bila. Oh, meu pai, você já viu gente que age na carne e permanece na carne? E toda a decisão, agora você pensa assim, não, vai surgir uma luz aí, e essa pessoa vai fazer alguma coisa diferente com a vida dela. Ela vai e faz algo pior. Ah, é guerra? Então pega a minha serva. Já que não tem jeito, eu não vou para Deus, não. Eu não vou me humilhar diante de Deus. Pega a minha serva. Mais uma atitude na carne. Cadê a Raquel? Que fez Jacó arredar uma tampa que precisava de muitos homens para fazê-lo. Cadê? Cadê aquela pessoa cheia de sonhos? Você está vendo? Como você pode começar a estragar com a sua vida e não ver que você está jogando sua vida fora, tendo uma atitude atrás da outra na carne, porque você está envenenado, você está contaminado por algo que aconteceu. Então ela respondeu, aqui está Bila, minha serva, deite-se com ela, para que tenha filhos em meu lugar. E por meio dela eu também possa formar família. Isso te soa familiar? Vai ser engraçado, né? A gente vai entrando na história e pensa assim, depois tem gente que fica assistindo dorama, né? Por que não lê a Bíblia, meu filho? Vai ler a Bíblia. Tem fortes emoções, você vai lendo e vai querendo entrar na história e fala, menina, não faz isso com a sua vida, pelo amor de Deus. Você não tem essa sensação? Eu tenho direto. Ai, como eu queria estar lá para aconselhar ela e dizer, minha filha, você não vai fazer isso com a sua vida, não. Você vê de cara que aquilo é uma bobagem,
Você vê que nós conseguimos ver claramente o tamanho do erro, mas quando somos nós, se não cuidarmos, a cegueira pode tomar conta. Aí olha aqui, então disse Raquel, tive grande luta com minha irmã e venci. Quem é que está vencendo aqui, Raquel? Ela está tendo um filho, pelo que o chamou Naftali. A serva teve um filho, ela pega o filho da serva como dela, dá o nome de Naftali, e na verdade Naftali quer dizer grande luta. O menino já nasce numa rivalidade. Esse foi uma guerra entre eu e a minha irmã, e eu venci. Venceu o quê? O filho nem é seu, de verdade. Ela já tem 4, você tem um que nem seu é da serva. Mas você vê que a pessoa começa a se contentar com miséria. Ela está tão cega, que ela começa a se contentar com algo que está muito, mas muito aquém do que Deus tem para ela. Deus tinha o que para ela, gente? O que Deus tinha para ela? Um José. Ela não podia estar vivendo isso aqui, tendo José aqui. Ela podia, mas a cegueira não deixou. Deus tinha para ela um José, porque foi o primeiro filho dela. Era para ela estar vivendo essa glória. Mas não, eu ainda estou, rivalidade. Eu me sinto num ringue. Ela se via num ringue com a irmã. Quem tem mais força aqui? Que força, Raquel. Você está fazendo tudo pelas vísceras, pelo estômago. Você está doente emocionalmente. Suas decisões claramente são de uma pessoa doente emocionalmente. Ela estava agindo pelas emoções, pelo que ela estava sentindo. Inveja, rivalidade. E com isso, estão gerando projetos problemáticos. É isso que elas estão gerando. Nessa competição. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó mais um filho. Porque a Lia, ao invés de continuar dando louvor a Deus, o que a Lia faz? Ela vai imitar a Raquel. Está te dando desespero, não é? Você está querendo mergulhar na história e pegar pelos cabelos dessas duas e falar, vocês parem de loucura. Mas não é assim que muita gente age? E briga por coisinha, e discute, e vai, e vai, e vai, e agora está imitando o erro do outro. Você estava indo bem, Lia. Você acabou de dar louvor, você teve um Judá, você deu louvor a Deus, agora louvarei ao Senhor. Judá. Aí você vê a sua irmã fazendo uma loucura, você vai fazer também. Pois fez. Esse é o problema de quem vai pela alma. Os almáticos. Eles vão atrapalhando, atropelando tudo. Então Lia exclamou, como sou feliz. Lia, o que mais a gente vê é infelicidade em você. Baixa autoestima. Você não se ama, mulher. Você não ama, você como você não se ama, você não ama seus filhos, você não ama ninguém, você é dependente emocional. Você não vê seu valor. Como sou feliz, as mulheres dirão que sou feliz. Agora está piorando, agora depende da aprovação dos outros. O que as mulheres vão dizer, o que as outras pessoas vão dizer. Por isso lhe deu o nome de Asher. Durante a colheita do trigo, Rubem saiu ao campo e encontrou algumas mandrágoras e as trouxe a Lia.
sua mãe. Então Raquel disse a Lia: dê-me as mandrágoras do seu filho. Mas ela respondeu: não lhe foi suficiente tomar de mim o marido? Mas Lia, quem tomou foi você. Quem aceitou entrar na frente, atravessar e furar o olho da sua irmã foi você. Mas a pessoa fica cega. Ela que tomou aquela decisão de fazer parte disso, e agora ela joga para a irmã. Será que você está se encontrando aí na história, pelo menos em algumas partes? Você já viu gente que ele faz uma escolha ruim, depois ele joga a culpa no outro? A culpa é dele. Não lhe foi suficiente tomar de mim o marido, vai tomar também as mandrágoras que o meu filho trouxe? Então disse Raquel: Jacó se deitará com você esta noite, em troca das mandrágoras trazidas pelo seu filho. As mandrágoras eram uma planta que eles acreditavam ao misticismo, supersticiosa. Você vai vendo, a essência dela modificou completamente. Ela agora, ao invés de ir para Deus, ela pega que havia a ideia, pelo menos teoricamente, que mandrágora era, além de afrodisíaca, ela funcionava bem para a fertilidade. E ela agora, ela mostra que ao invés, era o dia dela estar com Jacó, ela vende aquele dia pelas mandrágoras. E óbvio que aqui tem uma lição importante, né? Não é o que muita gente faz. Ele troca aquele momento dele com Deus, o ir para Deus, o estar com Deus, o viver a intimidade com o Senhor, por alguma coisa natural que supostamente pode resolver o meu problema. Supostamente. Pois ela acreditou tanto na ideia que essas mandrágoras trariam fertilidade para ela. Quer dizer, agora eu uso essas mandrágoras e eu vou ser uma mulher fértil. Você já viu gente que não basta tomar decisões na carne, ela continua buscando saída fora de Deus, solução fora de Deus, definição, ela vai em busca do milagre dela em algo fora de Deus. Ao invés dela ir logo para Deus, ela continua botando a esperança dela em alguma coisa que alguém disse que pode funcionar, que pode ser muito bom. As mandrágoras vão curar a minha infertilidade. Tal coisa vai resolver o meu problema. O problema dessas mulheres está provado. Que sim, elas viveram situações dramáticas, mas elas sucumbiram a elas. E o problema era interno, era um emocional doente que estava contaminando tudo nesta família, uma família sem paz, uma família em contenda, em divisão. Filhos amargurados. Guerra o tempo todo. A Raquel, ela continua na carne e buscando uma saída para a vida dela fora de Deus. Ela não se alinha com a verdade. Bom, ela sai um pouco e parece que
alguma coisa, não sei nesse inteirinho o que aconteceu, mas o que me parece é que ela cansou, pelo menos por um tempo, de viver naquela queda de braço com a irmã, naquele ringue, e naquela luta, e ela parte. As mandrágoras não deram certo. Ficar gerando filho da serva também não estava preenchendo a vida dela. Tudo que ela fez não a levou a lugar nenhum. Aí ela cansa e vai buscar Deus. E a Bíblia diz aqui, então Deus lembrou-se de Raquel. Deus ouviu o seu clamor e a tornou fértil. Aí você para e pensa assim, por que você não fez isso antes, Raquel? Por que você não foi logo para Deus, clamar a Deus, minha filha? Quanto problema você teria evitado, quanto sofrimento para a sua vida. Porque quando ela parou para buscar a Deus, Deus a tornou fértil. Quando ela parou e foi buscar a Deus, ela se tornou uma mulher fértil. E produziu o quê? E gerou o quê? Um José. Ela engravidou e deu à luz a um filho e disse, Deus tirou de mim a minha humilhação. Aí, minha filha, a única maneira de você ser ouvida e a humilhação ser tirada da sua vida é buscando a Deus. Deu-lhe o nome de José, que quer dizer, ela já mudou a cabeça dela. José quer dizer, Deus acrescenta, ela queria mais filho. E ela já colocou um nome profético. Você vê que ela não vai igual foi com Naftali e outros, ela não vai nessa linha mais de guerra, de competição. Agora ela já profetiza para o futuro. Deus acrescenta, José, Deus acrescenta. Deu-lhe o nome de José e disse que o Senhor me acrescente ainda outro filho. E acrescentou. E acrescentou. Só que o que destruiu com a vida dela, que encurtou os dias dela, foi aquela mente débil, né? De pegar o ídolo do pai. Exatamente o pai que tinha vendido, vendeu as filhas, que colocou as filhas naquela situação. Mas é aquilo que eu falo para você, enquanto uma pessoa não é curada e vive só de promessas e de críticas, ela não sai daquela situação. Ela vai acabar correndo para aquele padrão. Porque você só sai de um padrão à base da cura e não da amargura. A amargura te leva cada vez mais para aquele lugar. Quanto mais você critica aquela decisão, aquela atitude, você remói aquilo, mais para aquela direção você vai. Quando você busca cura, você sai daquilo. A Bíblia fala, voltem à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. Deus nos quer prisioneiros da esperança. Eu me torno uma prisioneira, acorrentada à esperança. O que é esperança? Esperança é esperar pelo melhor. Eu decido esperar pelo melhor. Porque enquanto eu estou pensando no pior, eu posso sucumbir mesmo, eu vou para um poço, um lamaçal. Igual aconteceu com Jeremias, mas ele, graças a Deus, acordou a tempo e saiu. Olha o que ele estava lembrando. Lembro-me da minha aflição, do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim. Não é mesmo? É claro. Fica pensando no pior para ver se você não fica até doente. De um problema emocional, agora é um problema físico.
E ele vai, e ele vai, e ele vai. E ele vai mergulhando nisso. Até que, sabe, ele dá aquele start, ele dá aquela despertada e ele endireita. Ele endireita o curso da vida dele. E ele diz, contudo, quero lembrar do que pode me dar esperança. Eu quero lembrar daquilo que pode me dar esperança na vida. Eu tenho que ser uma prisioneira da esperança, um prisioneiro da esperança, e me focar em coisas que vão me dar esperança. Porque se eu ficar remoendo aquilo que mata a minha esperança, aquilo que mata meus sonhos, vai modificar a minha essência, vai me adoentar por dentro, e com isso, pessoas feridas vivem sangrando em toda parte. E elas perdem o destino delas. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. Eu vou me agarrar a isso. Grande a tua fidelidade, digo a mim mesmo, tem que falar com você, pregar para você, antes de pregar para os outros, você prega para você. A minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança, estão esperando, está nele, estão esperando por ele, olhando para ele, para com aqueles que o buscam. Aí Raquel, quando buscou, ela viu a bondade do Senhor. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Aleluia. É lindo. Davi, o salmista, assim como o cervo bebe água no riacho, eu quero beber de ti, ó Deus. Ele era um poeta, né? Goles profundos de Deus. Ah, se todos estivessem tomando goles profundos de Deus. Estou com sede do Deus vivo e me pergunto, será que conseguirei chegar e beber na presença de Deus? Estou numa dieta de lágrimas, lágrimas no café da manhã, lágrimas no jantar. Durante todo o dia as pessoas batem à minha porta, importunando, onde está esse seu Deus? Ele vivia um momento difícil, mas ele está à procura de Deus. Essas são as coisas que relembro sempre, esvaziando os bolsos da minha vida. Eu vou relembrar do quê? Daquilo que vai me dar esperança. E eu vou esvaziar os bolsos, eu não vou carregar nada comigo que vai atrapalhar o meu caminho. Porque se eu ficar aqui olhando para os problemas, e para a gente que vem na minha porta só para me importunar, para questionar a minha fé, eu vou me adoentar. Eu não quero isso. Sempre estive à frente, eu vou lembrar do quê? Sempre estive à frente da multidão de adoradores, é disso que eu vou lembrar. Era eu quem os conduzia, ansioso pelo início da adoração, louvando em voz alta, cantando ações de graças, celebrando todos nós a festa de Deus. Eu vou lembrar desses dias de adoração, dos grandes avivamentos da minha vida, daqueles momentos que Deus me avivou e me levantou. Eu vou tomar goles profundos de Deus. Aí ele fala com ele. Não é gostoso que você para de falar dos outros e com os outros, e você começa a falar aqui, ó, com a sua alma. Por que está deprimida minha alma? Por que chora de melancolia? Olha ele pregando para ele, olha para Deus, e logo louvará outra vez. Isso vai passar, minha alma. Isso vai passar, você não vai se amargurar não. Você não vai virar uma Lia e uma Raquel, não. Ele põe um sorriso no meu rosto. E é verdade, Deus põe um sorriso no nosso rosto. Quando minha alma está deprimida, recito tudo o que sei a teu respeito. Ô gente,
Não é isso que a gente fala o tempo todo? Declara, profetiza, traga a palavra. O que o Senhor disse para Josué? Fale a palavra, medita nela. Quando é que eu faço isso? Quando a minha alma começa a se deprimir, como é que eu vou? Eu vou me entregar àquele sentimento, não, agora eu vou me encher da palavra. Quando minha alma está deprimida, recito tudo o que sei a teu respeito, das profundezas do Jordão às alturas do Hermon, incluindo o Monte Mizar. O caos atrai caos, eu não vou ser maluco. Se a minha alma está um caos, eu vou atrair mais caos. Eu já estou deprimido, já está caótico o negócio, eu vou atrair mais. Brigando com pessoas, cobrando dos outros, reclamando, murmurando com desabafos. O caos atrai caos no ritmo das corredeiras. Olha uma corredeira. Se você for nessa linha, olha uma corredeira. Ninguém segura. O negócio perde o controle. Sua arrebentação poderosa me despedaçou e esmagou. Mas o Eterno, prometeu me amar durante o dia e cantar para mim a noite inteira. Minha alma é um louvor a Deus. Minha vida é um louvor a Deus. Daí os vencedores escolhem o caminho certo. Não ir no ritmo das corredeiras, não buscar mais caos. E gerar caos, como Lia, como Raquel estavam gerando. Não. Eu vou pregar para mim. Eu vou esperar por Deus. Eu vou fazer da minha vida um louvor a Deus. Eu não vou me entregar à amargura. Quando você vê o Estevão sendo apedrejado, você vê um semblante como, gente? De desespero? Ou um semblante suave, sorrindo, vendo Jesus se levantando e dizendo que o Senhor não imputa sobre eles esse pecado. Ele não deixou que aquela maldade afetasse a vida dele. Ele fez da vida dele um louvor a Deus. E é o que o Senhor está nos chamando. Ele está chamando o seu povo para esse lugar alto. Saia desse lugar baixo, dessa contaminação. Para de beber de fontes contaminadas. Para de se entregar ao que te acontece, ao que aconteceu a você. Porque tudo que vem na nossa vida pode se transformar num maior testemunho da minha vida ou na minha ruína. Você pode ver duas pessoas e duas perspectivas. Pessoas que passaram pela mesma coisa, mas a resposta que cada uma deu uma resposta de fé, outra de se entregar à amargura. Aí você vê aquela com a vida parada, estagnada, deprimida, e a outra transformou aquilo num testemunho, transformou na sua mensagem e foi embora. E foi embora. Então, Deus está esperando de nós uma resposta de fé. Eu tenho inúmeras referências aqui que eu sou tentada a ir lendo para você, mas essa aqui é incrível. Temos essa esperança como âncora da alma.
A esperança é a âncora da alma. Quando eu não paro de esperar, você sabe o que é uma âncora? Nós precisamos soltar aquelas âncoras da ofensa, da amargura que estão nos prendendo num lugar de derrota e nos agarrar à âncora da alma, que é a esperança. Esperar por Deus, esperar pelo melhor, entender que tudo coopera para o nosso bem. A pior coisa veio, de acordo com a Bíblia, para se transformar numa vitória, num milagre, num testemunho, na minha mensagem. Nós somos curados para levar cura. Mas algumas pessoas é como se elas não quisessem ser curadas. É tanta cegueira. Elas brigam por coisas bobas, inúteis, lamentáveis. Elas estão paradas em algum lugar. Elas ficam lá, a mente, passando por aquilo, dia e noite. Elas não aceitam a cura que o Espírito Santo está dando. A cura da paternidade. A gente fala muito da falta de pai, mas tem muita gente doente por causa da mãe. A mãe foi terrível. Foi terrível e falta a mãe. Enquanto eu não tiro o olhar daquela mãe que me feriu e coloco o Senhor no centro, eu continuo parada lá. E talvez, de alguma maneira, repetindo muito da história dela. Por quê? Porque pessoas feridas ferem. Pessoas machucadas continuam machucando. Pessoas que estão com feridas abertas passam a vida sangrando nos outros. Eu preciso parar. Chega. Tem gente que tem um casamento maravilhoso, tem tudo para dar certo, mas estão estragando com o casamento. Por causa do quê? Quando você chega perto, por coisas ridículas, bobas, imaturas. É tanta imaturidade. Tem gente que está estragando com a vida. E ela acha que o problema é o Jacó, o problema é a Raquel, o problema é a Lia, o problema é que a outra quer tomar minhas mandrágoras, o seu problema está aqui interno. A amargura está consumindo com você, você está agindo com a perspectiva, com as lentes da amargura, da ofensa, de um baque não superado, de uma perda não superada, de uma dor que não foi curada. E isso está roubando o seu futuro, o seu destino, porque você enxerga a vida com essas lentes doentes. E aí, esse tipo de gente mede os outros pelo que eles são, julga o outro por aquilo que ele é, e vai vivendo uma vida pequena, quando tem uma vida grande, maravilhosa para construir, para ir além, poderia estar servindo ao propósito do Senhor. Não, está vivendo com base na amargura, e tudo é eu, e a minha dor, e ele não me ama, e eu dou o nome para o filho, eu gero um filho com problema, eu marco a alma desse filho para sempre. Não há dúvida que a Lia marcou o coração, a alma do Rubem, de tal maneira que esse rapaz nunca conseguiu sair. O primogênito, como o próprio pai disse, você é a primeira força do meu vigor, prova do meu vigor.
Você nasceu para ser excelente, rapaz. Você nasceu para ser o melhor. Não é assim que está escrito sobre o bem? Você foi gerado para ser o número 1 na vida. Mas agora você não vai ser mais. Porque você é oscilante, quer dizer, volúvel. Você não pode controlar suas emoções. Você é um cara que age por instinto. Pelo que você tem vontade. Você subiu à cama do teu pai. Você foi capaz de profanar. Você agiu com amargura. Você acha que ele queria mesmo se deitar com a Bila? Aquilo foi uma maneira de afrontar o pai. Turbulento como as águas, já não será superior. Porque você subiu à cama de seu pai, ao meu leito, e o desonrou. Quando ele pega a serva de Raquel, era uma maneira de vingar a mãe. De desonrar o pai, que ele sentia que não amava a mãe, e ele viu a mãe sofrendo por aquele amor, e a mãe é eu, e eu sofro, e a minha dor, e o meu marido não me ama, e aquela guerra, e o menino ali, o primeiro, vendo tudo aquilo. Ele podia ter saído daquilo. A mãe marcou ele profundamente. Ele podia ter saído daquilo. Mas ele também aceitou a amargura no coração dele, porque depois veio José. E ele viu o tanto que o pai dele se apegou ao José. E ele era o mais velho, mas o pai era apegado ao José. E esses são os erros que as pessoas cometem. E aí, está aqui problemas de uma família que, se você parar e olhar, faz parte do cotidiano de muitas. Casais que brigam, um cobrando do outro. Uma briga interminável. Eles estão sempre num ringue. Vamos ver quem é que ganha, ninguém está ganhando com isso. Aí tem um inocente no meio, que está sofrendo. Aí daqui a pouco esse inocente cresce, cheio de marcas na alma. E vai que ele não dá conta de sair como Rubem não deu. E ele vai se movendo pela amargura, pela orfandade, pelas dores que ele tomou da mãe. E aí você vai vendo histórias se repetindo. E aquilo nasceu do nada. Foi do nada, gente. Rubem chegou nessa condição do nada? Não. Porque não é o que nos acontece. É o que nós fazemos com aquilo que nos acontece. Porque todo mundo pode sofrer um baque na vida. Algo que pode parecer a ruína, a perda da sua vida. Mas você pode arrancar aquelas lentes e decidir alinhar o curso da sua vida e dizer, não, eu não vou viver com base na ferida. Eu não vou viver com base nesse baque, nessas perdas. Eu não vou. Não. Eu não vou. Eu tenho uma mensagem que inclusive está em um dos meus livros. Erros não justificam erros. Às vezes você vai lá e faz uma coisa pior. Quando o Rubem subiu à cama do pai dele, ele acabou fazendo pior do que todos. Pior que a mãe dele, pior que a tia, pior que o pai. Ele fez pior. Ele fez pior. Quantas pessoas que têm feito pior.
tudo que ele um dia condenou. O maior perigo é nós nos encontrarmos fazendo aquilo que nós passamos a vida condenando. O que você tem feito com o que te aconteceu? Não adianta, gente, o leite não volta para a caneca. Não adianta chorar leite derramado. Não adianta eu aqui ficar, meu Deus, e se o cônjuge que foi traído, ai, se ele ou ela não tivesse feito isso, ai, se o meu pai não tivesse me abandonado. Não adianta, o que está feito está. Ponto. Eu não posso mudar meu passado, mas eu posso mudar o meu presente, onde vai me levar a ter um futuro de vitórias. Não, eu não posso mudar o abandono que aconteceu, o abuso que aconteceu, o desprezo. Eu não tenho como ir lá e mudar isso. Mas eu posso decidir hoje receber a cura do Senhor, alinhar a minha vida e construir uma vida sólida, com Cristo no centro, e ser uma pessoa curada, pegar todas as minhas dores e dizer, esse vai ser meu testemunho. Enquanto eu viver, eu vou usar tudo isso aqui para curar outras pessoas. Eu vou derramar cura nas pessoas. Eu vou contar para elas, eu passei por isso, eu passei por isso, eu passei por aquilo outro. E o Senhor, eu decidi. Eu não estou dizendo para você que é fácil, eu estou dizendo é uma decisão. Mas o que é mais fácil? Viver a minha vida sangrando em todo mundo, sangrando e sangrando em todo mundo, alterando mais uma geração, contaminando mais uma geração, ou me alinhar e dizer, quer saber? Vou fazer uma risca no chão. Vou me agarrar à esperança, vou fazer dela, porque ela é a âncora da alma. Temos esta firme esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior, por trás do véu. A esperança é a âncora da alma, firme e segura. Eu vou deixar essa cura, eu vou ser uma pessoa cheia de esperança, movida pela esperança. Eu não vou mais viver uma vida desalinhada. Eu não vou mais beber de fontes contaminadas. Eu não vou mais voltar àquele lugar. Eu não vou mais. Eu vou ser melhor agora do que eu já fui um dia. É tão triste quando eu vejo uma pessoa entre a escravidão e a vitória. Entre a escravidão e a vitória. Eu vejo, às vezes está diante de mim, como eu vejo aqui a Raquel, linda, tendo tudo, mas a escravidão da dor foi roubando as vitórias dela. Quantas vezes eu vejo pessoas com futuro, eu estou aqui de volta, vendo, meu Deus, esse casal tem tudo, essa pessoa tem tudo, essa família é linda, ela tem tudo, mas eles estão entre a escravidão e a vitória. Eles são escravos das emoções, dos sentimentos, das misérias, das dores não curadas e nunca chegam a viver uma vitória plena, um casamento pleno, uma família plena, um destino pleno, que é o que o Senhor determinou para nós. Mas Davi decidiu, em meio a dores, você viu no Salmo, não é que ele não estava passando por dores, não, de noite. Mas ele decidiu fazer da vida dele um louvor a Deus. E o que nós vamos decidir hoje? Coloque-se em pé, por gentileza. Com seu propósito. Minha vida é um louvor a Deus. Como eu decido viver a minha vida? Após um baque,
após uma dor, após uma perda. Como eu vou viver a minha vida? Vai definir meu destino. Define o meu destino. O que eu posso viver. Uma vida com as lentes da dor, das perdas, e eu posso viver uma vida com as lentes da cruz, as lentes da redenção. Cristo já me redimiu, por causa da cruz eu sou livre, e eu vou construir uma vida nova. Eu posso usar as lentes da cruz, da libertação. Eu sou uma pessoa livre, curada, restaurada. E o que me afetou até o dia de hoje, não vai afetar mais não. Não é uma maravilha quando você se levanta e diz assim, olha, tal coisa tinha o poder de me destruir, mas eu decidi crer na verdade, não nas mentiras de Satanás. E eu construí uma vida na rocha. Em nome de Jesus. Você colocou mudanças aqui, ó. Mas mudanças não acontecem do nada. Mudanças não acontecem do nada. Decisões precisam ser tomadas. Você pode repetir a história da sua mãe, a história do seu pai. Você pode ser hoje o marido que você criticou, que o seu pai foi, a mulher, a esposa que você criticou, que a sua mãe era. A mãe, que você talvez quando menino ainda falou, eu não vou ser como ela. Menina, ou disse, eu não vou ser como meu pai. E talvez você tem com tantas oportunidades de fazer diferente, com palavras, com orientações, você está aceitando repetir história, numa outra geografia, num outro contexto, num outro tempo, mas a dor te acompanha, a ferida que te governa, você toma decisões com base na ferida. Toda vez que você é pressionado, você toma decisões com base na dor. E aí, você se torna uma pessoa difícil de convivência. Você já viu pessoas que são dificílimas de convivência? Às vezes elas têm um cônjuge que tem tudo, aquele casamento tem tudo para dar certo, mas elas não estão curadas, então elas tornam aquilo um tormento. E toda vez que elas são contrariadas, elas estão sempre liberando aquela palavra, que uma hora vai se cumprir. Eu vou embora, eu vou me separar, eu vou me divorciar, e eu não casei para isso, eu não casei para aquilo e aquilo. E aí você para e pensa assim, eu não estou falando de coisas de caso de polícia já, eu estou falando da dinâmica da vida, eu estou falando dos desafios da vida, de se viver no dia a dia, em que vai demandar humildade, quebrantamento, alinhamento, um batismo de humildade, um manto de humildade, lentes de humildade, muita humildade, mas não é humilde que o Senhor dá graça maior? Tudo é relacionamento, gente.
E se você não for curado, você não vai dar certo com ninguém. Você não dá certo com o pai, não dá certo com a mãe, não dá certo com o irmão, não dá certo no trabalho. Você briga com seus colegas de trabalho, você briga na igreja, você não dá certo em relacionamento sentimental, você não dá certo com ninguém. Você vai ter sempre um problema, porque sempre vai ter alguém diferente de você, discordância, você vai ser contrariado. Mas amadurecer vai além de idade e de cabelos brancos. Amadurecer é uma consciência interna, é uma sabedoria que você adquire do Espírito, da palavra. Você simplesmente crê na palavra e decide viver alinhado com a palavra. E eu preciso mergulhar fundo na palavra. E não permitir que Satanás destrua com a minha essência, com o meu destino, com o meu futuro. Minha felicidade, ninguém pode me fazer feliz. Como demora? Tem gente que demora a entender isso. Até porque se eu não quiser ser feliz, e felicidade provém do Espírito e não de coisas, ou de alguém, ninguém na face da terra vai me fazer feliz, nem todo o dinheiro do mundo vai me fazer feliz. Porque felicidade é um estado de cura, que só pode acontecer pelo Espírito. Enquanto algumas pessoas estiverem projetando, continuar projetando o resultado que ela diz que quer no outro, que o outro dê a ela vai se encontrar cansada e frustrada. Até porque, deixa eu dizer uma coisa para você, que lidando com pessoas há muito tempo, eu descobri que a maioria não sabe o que quer. Não sabe, nada preenche. Às vezes o cônjuge faz de um jeito, é o que ela disse que queria, ou ele disse que queria, aí já não está bom, aí faz de outro jeito, também não está bom. Porque as pessoas projetam nos outros, ou em alguma coisa, esse resultado de que eu vou estar pleno, vou estar feliz. E não é. É um encontro seu com Deus. Enquanto você não faz a sua vida um louvor a Deus, você não encontra essa paz e essa alegria. E é incrível, porque daí já não tem mais a ver com o outro, nem mesmo com você. Tem a ver com o que você sabe que é a verdade. E você vai ter uma cosmovisão bíblica. Então, toda a definição de vida vai ser com base no que você sabe que é a verdade. Você tem uma visão de vida. E é uma visão bíblica. Então, você já sabe o que fazer, como resolver as coisas. É com base no que a palavra está orientando. É onde você encontra a paz. Você não quer mais guerra, você não quer guerra sem recompensa, você não está mais no ringue da vida, você não está mais naquela situação cansativa de cobrar dos outros algo que só Cristo pode nos dar. Ora a Deus, não é por acaso que veio a palavra de sexta, a primeira palavra do encerramento do jejum, e vem essa palavra agora. Porque às vezes a gente coloca aqui, ó, Senhor, eu quero mudança nisso, quero mudança naquilo, e a verdade é que a mudança que eu preciso vai além de um relacionamento com alguém, ou um dinheiro, ou um problema financeiro. É um padrão que precisa ser mudado.
É uma mudança aqui interna que vai mudar todo o contexto da minha vida aqui fora. Espírito Santo, nós estamos aqui e é visível que o Senhor está insistindo num assunto. O Senhor está aqui colocando luz nas trevas. O Senhor está dando clareza sobre a verdade. Uma verdade que muitas vezes, para muitos, é ignorada, Senhor. Mas para alguns até era desconhecida mesmo. Ela nunca tinha tomado consciência. Mas a maioria ignora esta verdade. Não é que não tem conhecimento, é que a ignora. E com isso vão protelando um sofrimento. E a raiz disso, Senhor, é o orgulho, é a amargura, porque a raiz de todo pecado é o orgulho. E algumas pessoas ficam gemendo num canto, com aquela mentalidade infantil, de que não vão ceder, ou não vou dar o braço a torcer, eu não vou reconhecer, e elas não estão vendo que somente elas é que estão gemendo, estão perdendo a vida delas, o tempo delas. Elas vão se tornando, meu Deus, que triste, quando eu vejo alguém que foi luz, foi tão importante, e se tornando ao longo da história, dos anos, irrelevante. Sua palavra perde a credibilidade, a pessoa perdendo a importância, porque ela vai matando nas pessoas tudo que era bom em relação a elas. Elas vão sabotando a própria vida e vão alterando com o destino delas. Oh, meu Pai, eu oro para que nenhum venha matar no outro a importância que tem, para não transformar uma paixão, uma admiração profunda num sentimento de pavor, de rejeição, porque é tão fácil, Senhor, uma pessoa que um dia causou algo tão bom, de repente, se tornar sinônimo de peso, de opressão. Eu oro, meu Deus, coloca luz, entra com cura, mas ela tem que querer. Eu oro para que ela esteja aberta à cura, à libertação, que ela esteja agora abrindo o coração, rasgando e dizendo: Pai, eu não quero ser mais assim, reptiliana, eu não quero mais viver à base de emoções, eu não quero mais definir a minha vida pelo estômago, pelas vísceras, eu não quero mais viver esta vida pequena, eu não quero mais estragar com meu destino, com os relacionamentos, eu não quero mais sangrar em ninguém, eu não quero mais ser uma cobradora, eu quero ser uma pessoa transformada, uma saradora de vidas. Eu oro, Senhor, para que o Senhor entre em ação agora, da consciência, e que a maturidade assuma o lugar da imaturidade, da infantilidade, porque quando eu era menino, eu fazia coisas de menino, andava, raciocinava, quer dizer, eu pensava como menino, eu tinha uma mentalidade infantil, mas agora que eu conheço a verdade, que eu me tornei adulto na fé, eu agora tenho a cabeça de Cristo, a mente de Cristo, uma mente madura,
que é uma mente que concilia, a mente do amor. E o amor tudo sofre, tudo suporta, tudo crê, tudo espera, não suspeita mal. E como diz a sua palavra, não devam nada a ninguém senão o amor. E amor não é sentimento. Quantas pessoas que ainda têm a perspectiva de amor voltada para sentimento, mas amor é uma ação, amor é um estilo de vida, amor é um padrão, amor é um comportamento alinhado com o Senhor. Eu oro, Senhor. Eu não sei o que ela colocou aqui nesta pasta, mas eu consagro a pasta e eu declaro, Senhor, a materialização dessas mudanças. Eu tomo posse dessas mudanças e eu sei pela palavra que muitas mudanças não tem a ver com algo externo, mas totalmente interno. É a mudança do coração, é a mudança interna, porque a verdade é que vencer é uma tarefa interna. Eu oro por essa conscientização, eu oro para que ela tome consciência, que ela viva pelo Espírito e não pela alma. Eu oro para que ela te conheça, porque quem não te conhece cria um Deus parecido com a pessoa. Vem, Espírito Santo, toma os corações e faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Fala e faz essa obra. Eu abençoo a igreja e que neste último jejum da manutenção dos projetos Conquistas, ela possa realmente deixar o Senhor completar a obra, de transformá-la num odre novo, para que o Senhor possa derramar esse vinho novo e trazer definições para tudo que ela projetou para 2025, tudo que ela pediu lá em janeiro, tudo que ela tem esperado, mas não é tarde demais, porque o final é melhor do que o início, e como termina é que importa. E eu vejo o Senhor aqui trabalhando isso. O problema está no coração. O coração é enganoso, quando muda dentro, muda fora. O nosso resultado aqui de fora é resultado do que está dentro de nós. O nosso mundo interior reflete no mundo exterior. E quando o nosso mundo interior é sarado, o nosso mundo exterior é completamente curado. Eu oro para que ela vá para o campo mais alto, onde ela sofre uma libertação dela e vive para algo maior do que ela. Ela vive para o Senhor. E ela se torna útil para o teu reino. E tudo que ela já gera saudável. Continue falando, Senhor. Continue tocando profundamente. E que nenhuma pessoa saia indiferente a tudo que está recebendo e ouvindo, para a honra e a glória do teu nome. É o que eu peço, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver, a partir de hoje, intencionalmente, para servir, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor
e Salvador. Jesus é a porta de salvação. É o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão e Ele te ama.